O espírito de Samuel apareceu a Saul. Deus permitiu isso. Isso significa que nós podemos consultar os espíritos? Você entendeu errado, irmão. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. E hoje eu quero falar sobre uma passagem, um capítulo que é muito polêmico e tema de muita discussão, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, no qual, irmão, a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Saul, o rei que já estava no seu ponto mais baixo, estava ao máximo afastado de Deus, não conseguindo consultar o Senhor, porque o Senhor já não falava mais com Saul há muito tempo. Samuel, que era profeta do Senhor, já havia morrido, e nem por meio do Urim Saul conseguia falar com o Senhor. Quando Saul chega a esse ponto de maior desespero no meio de uma guerra, precisando saber a orientação do Senhor, ele vai recorrer a uma médium. Então ele vai pedir para que ela faça necromancia para que ele possa falar com os mortos. Uma prática que é totalmente proibida por Deus. Inclusive na lei de Moisés, em Deuteronômio, Levítico, há diversas passagens que nos proíbem de falar com os mortos. Saul vai falar com essa médium e vai pedir para ela invocar o espírito de Samuel. E aí, irmão, a palavra do Senhor vai falar que o espírito de Samuel vai subir. E isso gera uma certa discussão, porque alguns pensam que foi de fato Samuel quem subiu. Outros já pensam que pode ter sido um demônio se fingindo ser Samuel. Irmão, hoje eu gostaria de falar com vocês à luz da palavra de Deus e defender o meu ponto de vista a respeito disso. Eu creio que quem subiu de fato para Saul foi Samuel. Mas o fato de Samuel ter subido para falar com Saul, claro que Samuel só pôde aparecer porque Deus permitiu isso, não significa que todo o espírito que aparece é uma pessoa morta. Na verdade, nós sabemos que os mortos, depois que fecham os olhos, não têm mais consciência. A verdadeira consciência só vai voltar quando Cristo voltar e nós estivermos na vida eterna. Os mortos não podem se comunicar com os vivos de forma nenhuma, e a Bíblia é muito clara nisso. Mas por que nós podemos entender aqui, irmão, que Samuel é quem de fato estava falando com Saul? Primeiro, irmão, porque eu gostaria de falar da profecia. Porque Samuel ele vai aparecer para falar uma profecia a Saul, que Saul ele foi julgado e que ele iria morrer, que o Senhor ia decretar o juízo contra Saul. E de fato essa profecia se cumpre no capítulo 29, no qual no momento seguinte Saul e seus filhos eles já são mortos. No dia seguinte eles já são mortos no meio daquela guerra. Ou seja, irmão, um demônio dificilmente iria falar uma profecia desse tipo. E dificilmente uma profecia proferida por um demônio iria se cumprir. Então, o fato da profecia ter se cumprido é uma prova de que quem estava lá era de fato Samuel, claro que permitido pelo Senhor. Além disso, a própria reação da médium quando o espírito de Samuel apareceu, porque a médium ficou desesperada, nos mostra também que possivelmente aquele era de fato Samuel, porque alguma coisa fora do controle daquela mulher estava acontecendo, porque algo maior estava permitindo, e esse algo maior nós sabemos que é Deus. Porque Deus havia permitido que Samuel subisse. Esses dois pontos nos permitem interpretar que de fato quem apareceu foi Samuel e não um demônio enganador. É claro que nós sabemos que os demônios eles também podem fazer isso de fato. Também podem enganar e também são mentirosos. Mas as evidências nessa passagem nos fazem crer que é Samuel. Mas de toda forma, irmão, esse não é o ponto principal aqui nessa passagem. O principal ensinamento que esse capítulo tem a nos dizer são as consequências dos nossos atos, a consequência da desobediência. Porque na verdade Deus permite isso para decretar o juízo contra Saul, para decretar o fim do reinado e a morte dele. Então, irmão, na verdade o capítulo nos mostra como quando nós estamos afastados de Deus, quando nós estamos longe de Deus, o quão terrível ponto nós podemos chegar. E porque nós precisamos nos arrepender e buscar ao Senhor de todo o coração. E claro, irmão, preciso te falar que esse capítulo não te dá base para consultar espíritos. Você não pode consultar espíritos. Até porque você não precisa, você já tem o seu amigo Espírito Santo, você já tem Deus. Você não precisa de nada disso. Irmão, Deus ele deixa bem claro que nós
não devemos fazer isso e que isso não é aprovado por ele. Esse é um texto narrativo. Deus está contando uma história, e o fato de Deus estar contando uma história que aconteceu não significa que Deus concorda com o que está acontecendo. Vale a gente lembrar do caso das filhas de Ló, que está escrito na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, que as filhas de Ló se envolveram com o próprio pai. O fato de Deus ter contado esse relato das filhas de Ló não significava que Deus estava concordando com aquele incesto. E o mesmo se aplica aqui nessa passagem. Então nós precisamos entender isso, irmão, porque o tipo de texto que nós estamos lendo da Bíblia muda a nossa interpretação, para que a gente não leia e não interprete de forma errada, mas de fato com a palavra do Senhor quer nos ensinar. Espero que essa palavra possa ter te abençoado. Se te abençoou, comente também e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.